Eu temo e tremo diante de Deus, amado. Eu temo e tremo diante da palavra do Senhor. Então eles observam o anjo da igreja. Olha o que diz, vamos voltar lá em 1 Timóteo 5, 21. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos. Então, quando Paulo fala de Jesus, ele anexa a mensagem sobre os anjos eleitos de Deus. Por quê? Porque existem anjos decaídos, que são os demônios. Existem anjos santos eleitos, que são aqueles que adoram diante do trono e que servem e cuidam da igreja de Jesus. Agora veja que esses conselhos de Paulo foram muito fortes, que os anjos participam disto. Olha só, diz o versículo 22: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Falando Jesus, os anjos, conjuro-te perante Deus, e ele agora faz um apêndice a isso. Ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então ele falou de Cristo, falou de anjos, e agora está falando de imposição de mãos. O que isto tem a ver, apóstolo, com o nosso culto de hoje? Tudo a ver. Porque Cristo é o Senhor da igreja, os anjos são os ministros que ministram em nosso favor, e nós, como líderes da igreja, devemos estar condicionados a não impor as mãos, porque nós temos a assistência dos anjos. Atenção, os anjos no ministério apostólico, eles são mais fortemente usados por Deus, porque se isso não fosse assim, nós não existiríamos. Não existiríamos. Então há um condicionamento angelical muito mais forte, porque para a igreja funcionar, Paulo disse que nós temos que ter ministérios, os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora, por causa da presença de Cristo e dos anjos, ele diz: cuidado com aqueles que você impõe as mãos, cuidado com aqueles que recebem consagração, cuidado com aqueles que conferem, que é conferida autoridade na igreja, seja diácono, seja bispo, seja pastor, seja bispo ou presbítero. Cuidado, não imponhas as mãos. Por que, apóstolo? Precipitadamente, por causa da presença de anjos, por causa da presença de Jesus, por causa de um temor e um tremor muito grande que tem que haver dentro da igreja. Então ele disse: todas as vezes que se impõem as mãos para o ministério, você está simbolizando a esta pessoa que ela tem a aprovação de Deus, tem uma função nova na igreja. Agora, esta pessoa, disse Paulo, você não pode fazer precipitadamente. Durante muitos anos, por causa de um sistema antigo que rolava aqui na igreja, nós consagrávamos todos os anos um monte de gente. A pessoa era boa, trabalhadora e tal, nós impunhamos as mãos e nós consagrávamos pessoas, sem nunca termos feito uma avaliação. Como é que este indivíduo é em casa com a mulher? Como é que esta senhora é em casa com o marido? Eles são fiéis, eles conhecem a Bíblia, eles são tementes a Deus, eles são um só rosto na igreja ou em casa ou lá fora. Amado, os irmãos não têm ideia, e claro, você vai dizer: a culpa é sua, né? Porque eu não tenho bola de cristal, mas nós consagramos muitas pessoas aqui que eram absolutamente incapazes de chegar ao ministério em outra igreja, sem termos averiguado a vida destas pessoas. Se conhecia a Bíblia, se conhecia a graça de Deus, se conhecia as doutrinas, se conhecia os valores, se defendiam o apostolado, se eram realmente fiéis, dizimistas. Amado, nós consagramos muita gente. E Paulo disse: não imponhas as mãos. Por quê? Porque nós devemos de ter consagrado pessoas, porque não estão conosco.
Devemos ter consagrado pessoas que estavam em pecado. E a Bíblia diz: cuidado, porque você é assistido por anjos, assistido por Cristo, e você impõe as mãos precipitadamente na vida de uma pessoa, e lhe confere uma autoridade. Se esta pessoa estiver em pecado, você é cúmplice dos pecados. Você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Como é possível uma pessoa chegar ao ministério em pecado e tornar a igreja cúmplice dos pecados, porque se esqueceu que isto tem o sim e o amém de Deus, tem anjos se movendo aqui, e eles não são a favor de erros, nem de mentiras, nem de absolutamente nada.